Antes de nós começarmos a palavra do Senhor, eu quero dizer o seguinte, que Espírito Santo nos ajude a ministrar, nos ajude a pregar. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale aos nossos corações, queremos verdadeiramente, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra nessa noite. Fala conosco, fala com cada um que está nos ouvindo. Senhor, que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo de cada um possa ser edificado no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero, nesta noite, na verdade, ensinar, né? Esses dias Deus tem me chamado para estudar, esses dias Deus tem me chamado para estar junto aos pés dele, e tem algo que eu creio que Deus está nos chamando muito, que é para um mergulho na intimidade com ele, né? Então tem muitas coisas que, de repente, nós podemos estar falando, podemos liberar, né, que acaba mais trazendo incredulidade do que fé. E eu quero, então, justamente trazer a palavra do Senhor para que você cada dia mais creia, né? Por exemplo, muitas vezes nós nos referimos a Deus como Senhor, venha estar conosco, mas nós precisamos entender que isso não é correto, né? Porque Deus já está conosco. Deus já está conosco, né? Nós falamos, parece que a gente fala com Deus só de vez em quando, né? Tipo, falamos com Deus, de repente, nos nossos momentos de intimidade, mas, na verdade, Deus está conosco todos os dias, toda hora, então nós podemos falar com Deus em todo momento. Em todo momento. E isso é importante nós entendermos. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente possa estar falando e até expressando, porque isso pode estar gerando uma incredulidade. E isso não é bom, né? Isso não é bom. Isso é perigoso. Isso pode trazer um pensamento que, de repente, por exemplo, Deus não está com nós em todo o tempo, pode trazer um pensamento que Deus está só de vez em quando, pode trazer um pensamento que Deus está muito distante, não está olhando para nós. Isso tudo não é verdade. Deus está com nós em todo o tempo. Amém? Eu quero ler um versículo e nós vamos começar com ele. O versículo diz o seguinte, olha que poderoso isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Preste atenção nisso. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em outra versão diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é misturado em um espírito com ele. Eu quero que você observe bem essa palavra, né? Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, saiba o seguinte, Deus não está longe de você. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Coloca a tua mão assim, ó, e diz assim, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está dentro de você, no seu espírito. Nós, eu e você, nós nos tornamos um com Ele. Nós nos tornamos um com Ele. Olha, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é muito poderoso. Antes de você receber a Cristo, você estava desligado de Deus. Você estava desligado de Deus. Você estava desconectado de Deus. Entenda isso, você estava desconectado. O seu espírito não tinha a verdadeira vida, né? Mas no momento em que você recebeu a Cristo, a vida de Deus passou a habitar em você. A vida de Deus passou a estar em você. Ela está dentro de você. Pense nisso. Pense nisso. A vida de Deus, o zoe de Deus, está em você. Está em você. Passou a habitar em você. Passou a habitar no seu espírito. E assim ele se fez um com você. Isso é tremendo, né? Amados, o que Adão perdeu no Éden, hoje, agora, em Cristo, isso foi totalmente restaurado. Que é nós estarmos conectados com Deus. Nós recebemos a vida de Deus. Adão era um com Deus. Adão era um com Deus, né? Embora ele vivia sobre a terra, embora ele andava sobre a terra, nós podemos dizer que Adão era terreno
né? Humano, terreno, mas era espiritual. Ele andava no Espírito, porque Deus é Espírito. E ele via Deus, ele ouvia Deus. Então, assim como ele andava no terreno e via todas as coisas, via todas as árvores, via todos os frutos, da mesma forma, ele andava no espiritual, conversava com Deus, estava com Deus. Era assim. No entanto, o momento que ele come do fruto que não deveria comer, por incredulidade e desobediência, essa conexão do espírito, essa foi cortada. O seu espírito já não mais tinha o espírito de Deus, já não mais ele podia andar, agir no espiritual, na vida espiritual. Adão se desligou de Deus, Adão se desconectou da vida de Deus e morreu no sentido espiritual. Foi subjugado. Agora já não tinha mais a conexão do espiritual. Podemos dizer que a pergunta, por exemplo, quando Deus vai a ele e fala assim, Adão, onde você está? Nós podemos dizer o seguinte, que Deus sabia que ele já não estava no ambiente de Deus mais. No ambiente espiritual. Ele já não conseguiu conectar no ambiente espiritual. Deus precisou, então, intervir. Deus precisou, assim como ele pode intervir nos dias de hoje. Mas Adão já não estava mais conectado no espiritual. Adão perdeu a conexão do espiritual, né? Adão já não estava mais naquele ambiente onde Deus vive no reino espiritual, onde vive a vida de Deus. No entanto, quando Jesus vem, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está falando o seguinte, olha, eu sou o único caminho, né, que nos leva à verdade e à vida de Deus novamente. E a vida de Deus novamente. Ou seja, somente por Jesus nós temos novamente a vida de Deus em nós. Nós conectamos novamente com a vida de Deus. Jesus disse, na Bíblia ampliada, diz da seguinte forma, João 10:10, né, um tremendo versículo. Diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância até transbordar. Olha só como é que essa versão traz. Jesus veio justamente para que nós tenhamos o quê? A vida de Deus, novamente, dentro de nós, e a tenha em abundância até transbordar. Uau! Daqui a pouco você vai entender mais o que significa isso. O que significa isso. Agora entenda, esta vida que ele fala aqui, a palavra aqui, é Zoe, que significa o quê? A vida de Deus. A vida, eu vim para que você tenha novamente a vida de Deus dentro de você. Eu vim para que você possa estar conectado, ser um no Espírito com o próprio Deus. Eu vim para que você possa adentrar no ambiente onde Deus está, porque Deus é Espírito. Olha só o que Jesus veio, onde ele nos colocou, a posição que ele nos colocou, né? Olha só isso, né? Conforme eu falei, a palavra aqui é Zoe, que significa ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus, pertencente ao ambiente de Deus. Olha a raiz dessa palavra que diz, pertencente ao ambiente de Deus. Ou seja, Jesus nos conectou, Jesus nos trouxe novamente para o ambiente de Deus, para o reino espiritual, para o ambiente onde Deus está, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Presta atenção, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa palavra e vai aprender algumas coisas, né? Porque é isso eu tenho entendido nesses dias, e eu também tenho assistido muito a alguns profetas na face da terra, e eu creio nisso. Deus está nos chamando para ir mais profundo. Deus está nos chamando para ir mais profundo. E ainda tem um detalhe, mais do que isso. Para os últimos dias, que nós já estamos entrando, eu creio que isso vai fazer toda a diferença. Ser mais profundo. É isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos levar a uma estabilidade na nossa vida, é isso que vai nos levar a uma experiência que vai realmente fazer diferença nos dias de hoje. Amados, é algo que nós precisamos mergulhar. Eu creio nisso, sabe? Eu creio que nós estamos na margem do rio, vamos dizer assim, entrando no rio, mas nós precisamos ir mais profundo. E Deus vai nos levar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que eu quero que você perceba já aqui é que se você recebeu a Jesus,
Você tem a vida de Deus em você. Já parou para pensar nisso? A vida de Deus, o próprio Deus, a vida de Deus. Vida dentro de você. Vida dentro de você. Você faz parte do seu reino espiritual. Você está ligado com Deus. Queridos, presta atenção no que eu vou te falar. E não é nada, não pensa besteira. Mas você, hoje, você que está em Cristo, você é tão terreno quanto você é espiritual. Quanto você habita, você anda no terreno, quanto você também pode habitar e andar no Espírito. E andar no Espírito. Eu diria o seguinte, que você é 100% terreno e 100% espiritual. Espiritual. Olha só o que eu estou declarando. Né? Paulo fala para nós andarmos no Espírito. Por quê? Porque hoje nós podemos andar no Espírito. Nós podemos fluir no reino espiritual. Nós podemos ter os nossos olhos abertos no reino espiritual. Nós estamos conectados com Deus. Nós entramos novamente no ambiente de Deus. Coisa que nós tínhamos perdido em Adão. Né? A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus mesmo declara que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se nós não entendermos isso, nós não temos como adorar a Deus de verdade. Porque nós precisamos entender que hoje, em Cristo Jesus, se eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor, se eu recebi a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, nesse momento, eu fui conectado, eu fui levado para o reino de Deus, um reino espiritual. Então, hoje, eu estou andando sobre a terra, eu estou vendo todas as coisas, mas eu também posso andar de uma forma no Espírito, ouvindo o Espírito, vendo o mundo espiritual, trazendo as coisas espirituais para esse tempo. Amados, isso é maravilhoso. Isso é poderoso, isso é extraordinário. Vamos ver um bate-papo aqui entre Nicodemos e Jesus. Você sabe muito bem, João 3, que Jesus então estava explicando para Nicodemos a respeito do novo nascimento. A respeito justamente desse momento, quando existe a conexão, quando nós nascemos de novo, agora no mundo espiritual. Quando o nosso espírito é conectado ao Espírito Santo e nós nascemos novamente. E Jesus está ali explicando tudo isso para Nicodemos, mas chega um versículo que eu acho muito interessante. E Nicodemos tem as dificuldades todas para entender, e chega um versículo ali que é muito significativo, embora algumas versões trazem entre colchete, mas está escrito, diz assim, João 3,13, Jesus falou para Nicodemos ali, ninguém subiu ao reino celestial, a não ser o Filho do Homem, que também está no céu. Essa frase me chama a atenção. Jesus estava conversando com Nicodemos, frente a frente, os dois conversando, Jesus explicando um assunto para ele. E Jesus fala o seguinte, olha, ninguém subiu ao reino celestial, a não ser o Filho do Homem, que também está no céu. Em alguma versão diz que está no céu. Como é que Jesus está conversando com alguém, né, e ao mesmo tempo está no céu? Porque Jesus era 100% terreno, caminhando, humano, nasceu de mulher, está tudo certo, porém ele também estava conectado no Espírito. Ou seja, ele também fluía no Espírito. Ele também estava assentado nas regiões celestiais. Né? Olha só o que Paulo fala. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha só o que Paulo fala. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas como, eu vou ler na amplificada, mas como está escrito, na ampliada, mas como está escrito nas Escrituras, coisa que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não penetrou no coração do homem, tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam, que o têm em afetuosa reverência, que lhe obedecem e que reconhecem com gratidão os benefícios que ele concedeu. Pois Deus os desvendou e os revelou a nós por meio do Espírito Santo. Pois o Espírito sonda todas as coisas diligentemente, até sondagem e medição, as profundas profundezas de Deus, os conselhos divinos e coisas muito além da compreensão.
Pois quem conhece os pensamentos e os motivos de um homem, exceto o espírito do homem dentro dele? Assim também, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Ora, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que vem de Deus, para que possamos conhecer e compreender as coisas maravilhosas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Olha só o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que né, Deus tem muitas coisas para nos revelar, e Ele vai nos revelar, Ele está nos revelando, né, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Por quê? Porque Ele está nos desvendando pelo Espírito Santo. E Ele fala, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, conhece tudo de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Né? E Ele fala, ninguém conhece melhor o homem do que o próprio Espírito do homem. Agora, Ele está falando que o Espírito Santo vai nos desvendar. Por quê? Porque o Espírito Santo está junto com o nosso Espírito. E ele vai trazer essas revelações, ele vai nos colocar essas revelações, ele vai mostrar essas revelações, ele vai nos dar, justamente mostrar o que Deus fez e o que Deus está fazendo nesses dias. Agora, olha só a continuação dessa palavra. Ele diz assim, também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas ou supridas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, combinando e interpretando pensamentos espirituais com palavras espirituais, para os que são guiados pelo Espírito Santo. Mas o homem natural, o incrédulo, não aceita as coisas, os ensinos e revelações do Espírito de Deus, pois são loucuras, absurdas, ilógicas para ele. E ele é incapaz de entendê-los, porque eles são discernidos e apreciados espiritualmente. E ele não está qualificado para julgar assuntos espirituais. Mas o homem espiritual, o cristão espiritual maduro, julga todas as coisas, questiona, examina e aplica o que o Espírito Santo revela. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar e entender a natureza espiritual do crente. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Mas temos a mente de Cristo, ser guiado por seus pensamentos e propósitos. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que o homem natural, o incrédulo, ele não tem como entender as coisas do Espírito. Ele não tem como entender quando nós falamos alguma coisa do Espírito ou entender algumas direções do Espírito. Não, ele vai achar loucura, esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não está qualificado para esse tipo de coisa. Ele ele está vivendo basicamente na terra, ele está vivendo como um homem natural, como um homem simplesmente na terra. No entanto, nós que já reconhecemos a Jesus Cristo, nós hoje estamos vivendo na terra, estamos pisando que nem um homem natural, estamos esbarrando no homem natural, vamos dizer assim, mas nós também estamos no espiritual. Nós temos o Espírito de Deus, nós podemos receber as revelações do Espírito Santo. Ele termina dizendo que nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós podemos entender o que Deus quer das nossas vidas. Nós podemos entender o que Deus está fazendo nesses dias. Nós podemos entender qual é a direção que Deus está querendo nos dar. Ele está falando isso. Perceba, ao mesmo tempo, o que eu quero trazer para você é o seguinte, que é tão forte isso. Você tem o Espírito de Deus, você tem a própria vida de Deus dentro de você. A própria vida de Deus dentro de você. E essa vida de Deus quer que você flua também no espiritual. Você flua no âmbito espiritual, não só no terreno. Quer nos trazer as revelações. Por quê? Porque vai estabelecer o reino, ele quer trazer a vontade dele, ele quer trazer segundo o reino dele sobre a face da terra. Aquilo que Jesus fez naqueles dias, ele fala assim, você também vai fazer. Ou seja, quando Jesus falava, trazia alguma revelação, quando Jesus, por exemplo, sabia até que as pessoas estavam falando, quando Jesus liberava o poder para curar, o poder para fazer alguma coisa, por que ele fazia isso? Por que ele fazia? Quando Jesus expulsava um demônio, por exemplo, quando Jesus falava, o inimigo vem vindo aí e dele nada tem. Como é que ele estava vendo isso? Porque ele era terreno, mas ele era um homem espiritual. Né? Ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo se fazia um. Da mesma forma como eu e você hoje. Nós temos o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, né, que nós vamos fazer as mesmas obras e maiores obras. Agora nós precisamos entender, mas como isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem algo que eu tenho estudado, tenho entendido e que você também
precisa entender. Muitas vezes a gente, de algumas coisas assim que acontecem, a gente fala assim, ó, o sobrenatural. Ó, nós vimos o sobrenatural hoje. Sabe, nós fluímos no sobrenatural. Sabe, isso também não é muito certo. Até essa palavra sobrenatural você não vai encontrar no Novo Testamento. Não é muito certo. Por quê? Não é uma questão de sobrenatural, dá a entender que é o seguinte, que o homem natural, ele fez algo que, né, vamos dizer assim, além da sua... Não. Por quê? Porque o correto, se nós olharmos bem, o correto é o seguinte, é que nós fizemos algo, ou fluímos em algo no espírito, no ambiente espiritual. Sabe, de repente uma cura acontece, algo sobrenatural. Tudo bem, eu entendo o sobrenatural, mas na verdade não é sobrenatural, é que é algo que veio do reino espiritual. Nós precisamos estar mais familiarizados com esse reino, nós precisamos estar mais familiarizados com a certeza que a Bíblia dá de nós podemos habitar no reino espiritual, no mundo espiritual, no reino de Deus, no ambiente de Deus. E aí, quando nós estamos familiarizados com isso, as coisas podem acontecer, nós trazemos a presença do Senhor sobre a face da terra. E, amados, eu creio de todo o meu coração, que nós estamos por ver algo extraordinário nesses dias. A glória de Deus, a presença consciente de Deus, da bondade, do seu favor, do seu poder, de tal forma nos ambientes que nós entrarmos. E você vai ver por quê. Eu quero continuar e você vai entender o porquê do que eu estou falando. O porquê do que eu estou falando. Né? Ok. O que eu estou querendo lhe mostrar é que você que recebeu a Cristo, você hoje é 100% terreno e 100% espiritual. O que você precisa aprender é andar no Espírito. O que você precisa aprender é fluir no Espírito. Daqui a pouco nós vamos falar como que a gente pode dar os passos, como que isso cada vez mais fica tão forte nas nossas vidas. Mas o que você precisa ter é a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com o próprio Senhor Jesus Cristo, de forma que possa literalmente ser guiado no Espírito. Ser guiados pelo Espírito. Né? Entenda e receba isso, por favor. Você que já recebeu a Cristo, eu quero dizer para você o seguinte, que você tem a vida de Deus. Isso é muito forte. O próprio Deus tocando sua vida. O próprio Deus tocando a sua vida. Está conectado com você, unido com você, em um mesmo espírito. Unido, misturado. Entende? O mesmo espírito. Hoje você, ao mesmo tempo que está aqui, por exemplo, ao mesmo tempo que você está aqui, entenda uma coisa, ao mesmo tempo que você está aqui, ao mesmo tempo que você está me assistindo, né? Você também está, a Bíblia diz que você também está assentado com Cristo nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. Uau! Perceba isso. Perceba isso. Ao mesmo tempo que eu estou aqui pregando, eu também estou assentado com Cristo, acima de todo principado, acima de toda potestade, nas regiões celestiais. É isso que nós precisamos entender e começar a viver isso. Sabe, eu não estou falando nenhuma loucura, é isso que é a Bíblia. Porque você precisa estar familiarizado com essa posição no Espírito para que você possa fluir no Espírito. Você precisa estar familiarizado com digamos, essa parte, vamos chamar assim, espiritual que já está em você. Para que você possa fluir nela. Para que você possa permitir que Deus te leve a vivenciar coisas que você nunca vivenciou. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegaram ao coração do Pai. E te leve a edificar aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer edificar nesses dias. Uau! Uau! Sabe, de repente as pessoas se veem o seguinte, mas eu sou tão fraquinho, mas eu sou tão indefeso. Mas sabe uma coisa? Você tem em você o poder do próprio Deus dentro de você. Olha só isso, amados. Você está em você o mesmo poder que estava em Cristo Jesus naqueles dias. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos.
está em você. Está em você. Eu quero ler a oração que Paulo faz aos Efésios, agora no versículo 15 em diante. Quero que você observe isso. Olha só o que ele diz. Versículo 15. Efésios, né, versículo 15. Diz assim, capítulo 3, versículo 15. Por isso, porque ouvi falar da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor por todo o povo de Deus, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a você o espírito de sabedoria e de revelação, que lhe dá uma visão profunda, pessoal. Desculpa, eu falei capítulo 3, capítulo 1. Que lhe dá uma visão profunda, pessoal e íntima, para o verdadeiro conhecimento dele. Porque conhecemos o Pai pelo Filho. Veja só, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu oro para que vocês conheçam a Deus, que vocês recebam as revelações através de uma profunda intimidade com Ele, e assim o conheçam. Eu oro para que vocês possam vir, né, o Espírito de sabedoria revelar e vocês conhecerem a Deus através de uma intimidade. Mas vamos continuar. Versículo 18, ele diz, e oro para que os olhos do seu coração, olha só, eu oro para que os olhos do seu coração, né, oro para que os olhos do seu coração, o próprio centro e o âmago do seu ser, sejam iluminados, inundados de luz pelo Espírito Santo, para que você conheça e acalente a esperança, a garantia divina, a confiante expectativa para a qual ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança no santo. Agora, olha só. Primeiro ele ora para que o Espírito possa trazer revelações para você conhecer a Deus. Depois ele ora para que os olhos do seu coração, em algumas versões traz a sua imaginação, em algumas versões traz a sua mente. Ou seja, podemos dizer aqui a alma, para que os olhos da alma, para que a alma possa entender, né, essa verdadeira chamada, essa verdadeira, termos uma confiança daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ter uma confiança da presença de Cristo em nossas vidas, né, ter uma confiança das riquezas gloriosas da sua herança no santo. Olha só o que ele está dizendo. Né? Olha só o que ele está dizendo. Né? Ele diz isso. Em outras versões, conforme eu falei, ele fala muito claro sobre isso no sentido da imaginação, dos pensamentos. Mas ele continua. E ele diz o seguinte, para que você comece a saber qual é a imensurável, ilimitada e insuperável grandeza do seu poder ativo espiritual em nós que cremos. Estes estão de acordo com a operação do seu poder, que ele produziu em Cristo, quando o ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, seja angélico ou humano. E muito acima de todo nome que é mencionado, acima de todo título que pode ser conferido, não apenas nesta era, imundo, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas, em todas as esferas, aos pés de Cristo, e o constituiu supremo e autoritário, cabeça sobre todas as coisas na igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que preenchem e completa todas as coisas em todos os crentes. Agora ele está dizendo, também oro para que você tenha a revelação do tamanho do poder que está em você. Veja, ele ora para que nós recebamos as revelações, né, a sabedoria, para conhecermos a Deus. Ele ora para que a nossa alma seja iluminada, de tal forma que a gente venha a entender a grandeza da herança, de forma que a gente venha a entender o nosso chamado. E agora ele está orando o seguinte, ele ora para que nós podemos entender, para que nós podemos saber, conhecer o tamanho do poder que está dentro de nós. Este poder, ele diz, é o mesmo poder que foi liberado para ressuscitar a Cristo e o assentar acima de todo o principado, de toda a potestade, como Senhor da igreja. É isso que ele está dizendo. Perceba, né? Perceba a grandiosidade do que está em nós, perceba a grandiosidade do que é nós participarmos, termos essa conexão com Deus, participarmos do reino de Deus, estarmos hoje conectados ao reino espiritual. Perceba isso.
Perceba, né, a pessoa, a riqueza, o poder, a vida que está dentro de nós, que está dentro de você, que está dentro de você neste momento, né? Aí você pode dizer, mas Alberto, como eu acesso tudo isso? Então, deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo vem morar no teu espírito. Você está pronto, o espírito está pronto. O teu espírito está pronto. Jesus fala sobre isso. O teu espírito é um com Deus. Está cheio do Espírito de Deus. Ele tem uma unidade com Deus. Agora, o que está acontecendo no espírito? Essa pessoa, essa presença de Deus aqui, ela precisa tomar toda a nossa alma. Ela precisa tomar todo o nosso ser. Sabe? Ela precisa, de todas as formas, que nós venhamos sujeitar-nos. Que nós venhamos, podemos dizer, que nós venhamos considerarmos mortos. O que você está dizendo? Mortos à sua vontade, aos seus desejos. Justamente para quê? Para que ele possa sujeitar todo o nosso ser. E aí nós venhamos a fluir sobre tudo isso. Eu vou explicar melhor de uma outra forma. Né? Tua alma, na verdade, todo o seu ser. Por isso que ele fala do coração, aquela hora da mente, da imaginação, precisa. A tua alma precisa ser tomada por essa verdade, pelo mesmo Espírito. A ponto de fluir para fora. Jesus disse, já li essa versão, né? Já li esse versículo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância, até transbordar. Presta atenção nisso, até transbordar. João 7:37 e versículo 38 também diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:39. Isso ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas isto fala do quê? Isto fala, olha só, do Espírito Santo que está aqui. O desejo do Pai é que ele tome a sua vida e possa fluir através da sua vida, transbordar através da sua vida, tocar outras pessoas, tocar o ambiente, enfim, tudo. Amados, transbordar. A palavra diz que quando Pedro caminhava, a sombra de Pedro curava. A sombra era o quê? A sombra era uma imagem da presença de Deus, sabe? A sombra, na verdade, era uma imagem desse transbordar do Espírito, da presença de Deus que estava em Pedro. Em Pedro. Transbordar. Sabe? Uma vez eu estava orando para uma mulher, estava a mão em cima da cabeça dela, e eu vi aqui assim, ó, saindo eletricidade, saindo fogo e indo para ela. Um transbordar de Deus. Um transbordar de Deus. E é interessante, não sei se você percebeu que Jesus falou o seguinte, ó, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não disse que fluirá um rio de água viva, ele disse rios no plural. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu não vou ter tempo hoje de falar a respeito disso, tudo isso, mas isso está relacionado ao rio de Deus no Éden, que se dividiu em 4. E depois você pode pegar, de repente um dia desse eu posso pregar sobre isso, você pode pegar, você vai ver cada nome, o que era cada nome, o que era o significado, e você vai entender algumas coisas desses rios que fluem do Espírito, Mas eu não tenho tempo agora. Porque eu quero que hoje você entenda o seguinte, que existe dentro de você o próprio Deus, o Espírito de Deus, unido com o seu Espírito. Se faz um com o seu Espírito. E isso te faz o quê? Um ser espiritual. Ativo no mundo espiritual. Que pode operar no reino espiritual. Que pode trabalhar no reino espiritual. Que pode trazer as realizações do reino espiritual. Que possa trazer o poder do reino espiritual. Que possa trazer a existência o que está no reino espiritual.
Nós precisamos ser familiarizados com essa verdade para que nós não deixamos oculto, esquecemos dessa parte da nossa vida e nós não vamos ser frutíferos nessa área. Não podemos ser usados por Deus nessa área, porque nós simplesmente ignoramos isso. Mas o que eu estou te dizendo para você nessa noite é o seguinte, que dentro de você está o próprio Deus, ele fez uma conexão, o que Adão tinha perdido. E hoje você pertence a esse reino espiritual e você pode fluir nesse reino espiritual tanto quanto você está fluindo na terra. Tanto quanto você está fluindo na terra. Só que aqui é mais poderoso. Aqui é mais poderoso. O poder que está em nós, o poder do espiritual, ele não se equivale ao poder da terra. Por isso que ficamos espantados com algumas coisas. Quando acontecem algumas coisas. Porque é um poder que vem do alto. É o poder que vem de Deus, fluindo, transbordando de nós e trazendo à existência milagres, sinais, mudando a atmosfera, mudando cidades, mudando nações. Uau! Uau! O que você não pode ignorar essa parte, porque você é 100% terreno e 100% espiritual. Aleluia, glória a Deus. Agora veja isso. Vamos ver a oração de Paulo novamente aos Efésios, só que agora no capítulo 3. Vamos ver, eu estou lendo aqui na versão ampliada. Versículo 14 em diante diz assim: Por esta razão, compreendendo a grandeza desse plano, pelo qual judeus e gentios estão unidos em Cristo, me ponho de joelhos em reverência diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem deriva toda a família no céu e na terra, seu nome Deus, o primeiro e último Pai, que ele vos conceda, olha só que ele está orando, que ele vos conceda das riquezas da sua glória, que sejam fortalecidos e espiritualmente energizados com poder por meio do seu espírito em seu interior, habitando em seu íntimo e em sua personalidade. Olha só isso. Olha o que Paulo está orando. Paulo está orando o seguinte, olha só, ele fala, eu oro para que ele vos conceda das riquezas da sua glória, da sua presença, da sua bondade, do seu, da sua misericórdia, enfim, da sua presença consciente, da sua presença manifesta, que ele conceda a riqueza, que sejam fortalecidos e espiritualmente energizados. Tem uma versão que diz um pouquinho diferente, diz assim, eu oro para que ele revele dentro de vocês as riquezas ilimitadas de sua glória e favor, até que uma força sobrenatural inunde seu ser mais íntimo com seu poder divino e poder explosivo. A palavra sobrenatural apareceu aqui, mas não está no original, é que essa aqui é uma versão, né? Então, olha só o que ele está dizendo, vamos pegar aqui. Ele está orando para que aqui dentro seja energizada, o poder possa de tal forma, sabe, ser explosivo, ser algo tão forte, tão forte. Agora ele vai continuar, por que ele quer isso? Por que ele quer que isso aconteça em você? Olha o versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações por meio de sua fé. Uau! Olha só, esse poder, ele está falando, eu oro para que realmente esse poder seja algo tão forte, energizado, potencializado, para que Cristo habite em você. Ele coloca, para que Cristo... Aonde é que está aqui? Agora está eu. Para que Cristo habite em seus corações por meio de sua fé. Em seus corações, em sua mente, em sua alma. Mas não é questão de habitar no sentido de ser revelado, para que a sua alma entenda, para que a sua alma seja subjugada, para que a sua alma não acabe essa luta entre alma e espírito. Né? Em outra versão diz assim, então, usando constantemente a sua fé, a vida de Cristo será liberada dentro de você e o lugar de descanso do amor dele se tornará a própria fonte e raiz da sua vida. Sabe, isso é muito forte. Eu vou ler nessa versão aqui para você entender aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. Olha só o que ele está falando. Olha só. Não sei se você está conseguindo me acompanhar. Para que Cristo habite em seus corações, por meio de sua fé, e que você, tendo sido profundamente enraizado e seguramente fundamentado no amor, seja plenamente capaz de compreender com todos os santos, o povo de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor, experimentando plenamente esse amor incrível e infinito, para que você possa chegar a conhecer praticamente, por experiência pessoal, o amor de Cristo,
que excede em muito mero conhecimento sem experiência, para que você seja preenchido em todo o seu ser, com toda a plenitude de Deus, para que vocês possam ter a mais rica experiência da presença de Deus em suas vidas, completamente preenchidos e inundados com o próprio Deus. Olha só o que ele está falando. Sabe, eu oro para que realmente Deus explode, Deus, sabe, haja algo do Espírito Santo em você aqui, de forma que Cristo possa inundar você, de forma que Cristo possa realmente manifestar na sua vida, de forma que você possa conhecer o amor de Deus, estar enraizado neste amor, conhecer a largura, a profundidade, a altura, tudo desse amor. Ele coloca para que vocês possam ter uma experiência viva na presença de Deus, para que vocês possam, não é uma questão assim de simplesmente saber, não. Ele coloca aqui na ampliada, ele coloca praticamente por experiência pessoal, não um mero conhecimento sem experiência, mas que você seja tocado pela plenitude de Deus, uma experiência real da presença de Deus em suas vidas, que vai inundar o seu ser. É isso que a palavra de Deus diz na versão ampliada. Olha só que coisa maravilhosa. Explode, sabe? Aquilo que está aqui em nós hoje precisa tomar as nossas vidas. Tomar as nossas vidas. E ele continua dizendo, né? No versículo 20, ele diz: ora, aquele que é capaz de executar o seu propósito e fazer muito mais do que tudo que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além de nossas maiores orações, esperanças ou sonhos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Para ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero ler isso aqui em uma outra versão, para que você realmente entenda o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim, então, usando constantemente a sua fé, a vida de Cristo será liberada dentro de você, e o lugar de descanso do amor dele se tornará a própria fonte e raiz da sua vida. Então você terá o poder de descobrir o que todo santo experimenta, a grande magnitude do amor surpreendente de Cristo em todas as suas dimensões. Quão profundamente íntimo e abrangente é o seu amor. Como é duradouro e inclusivo. Amor infinito, além da medida que transcende nossa compreensão. Esse amor extravagante se derrama em você até que você esteja transbordando com a plenitude de Deus. Nunca duvide do grande poder de Deus para operar em você e realizar tudo isso. Ele alcançará infinitamente mais do que o seu maior pedido, seu sonho mais inacreditável, e excederá sua imaginação mais selvagem. Ele superará todos eles, pois seu poder milagroso constantemente o energiza. Agora oferecemos a Deus todo o louvor glorioso que se eleva de cada igreja, em cada geração, por meio de Jesus Cristo, e tudo que ainda será manifesto através do poder e da eternidade. Amém. Mas olha só o que ele está dizendo. Olha que fantástico isso. É maravilhoso. Eu tenho orado sobre isso, eu tenho lido sobre isso. Sabe, Deus está aqui. Deus quer explodir isso aqui, de forma que nós sejamos realmente, que Cristo nos tome, que o homem interior seja fortalecido, que Cristo seja, assim como Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, Cristo, toma Cristo. A tal ponto que nós viemos conhecer profundamente o amor dele, sermos envolvidos por esse amor, sermos enraizados por esse amor, compreender esse amor, a grandeza desse amor. E isso tudo vai o quê? Transbordar, fluir, transbordar essa presença. Amado, 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 querido Deus. Uau! Sabe, eu creio que nesses dias Deus está nos chamando para isso. Porque Ele quer transbordar, mudar vidas, bairros, cidades, nações, situações, com a tua presença. Sim, a tua presença, onde você estiver. Por quê? Porque vai ser um transbordar de Deus onde você estiver. Sabe, aonde você estiver, não sei assim, em termos de distância, o raio, não sei isso, mas eu sei que você vai entrar e as pessoas vão perceber algo. Por quê? Porque transbordou. 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 Uau, transbordou. Isso é muito grande. Uau, uau. Sabe, o Espírito de Deus transbordando, além do nosso espírito, além da nossa alma, além do nosso corpo. A nossa oração hoje, querido, ela precisa ser o seguinte, uma oração corajosa, no sentido de ser o seguinte: sim, Deus, eu quero isso para a minha vida. Você vai estar dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor tome todo o meu ser.
Você está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero que a minha alma se renda completamente a isso. Sabe? É aquela questão de, se você perder essa vida, né, você vai ganhá-la. Entregar verdadeiramente tudo a Deus, para que Ele tome, para que Ele se faça, para que Cristo verdadeiramente seja edificado em você, seja construído em você, de forma tão forte que isso vai transbordar. Por isso que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou então em outra versão, e vida que transborda. Vai tocar outras pessoas. Sabe? Isso precisa acontecer. Deus está nos chamando para uma entrega total nesses dias. Eu tenho certeza disso. Deus está nos chamando para uma entrega total nesses dias, né, ao Espírito que Ele já colocou em nós. Nos entregarmos totalmente ao Espírito. Verdadeiramente fazer o que Paulo falou, andarmos em Espírito, sermos guiados em Espírito, fluirmos em Espírito. Porque isso vai mudar o terreno, isso vai mudar a tua situação, isso vai mudar o teu dia, isso vai mudar a situação da sua casa. Isso vai mudar. Sabe, aquelas coisas que você precisa saber, aquelas coisas que você precisa ter uma decisão, aquelas coisas que você precisa ter uma orientação. Você vai ter, por quê? Porque você vai estar vivendo no terreno, mas ao mesmo tempo você vai estar no espiritual para receber essa orientação, para ser dirigido por essa situação, para trazer do espiritual aquilo que precisa. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Eu creio nisso. Deus está nos chamando para mergulharmos no Espírito. De forma que nós possamos andar no Espírito, fluirmos em Espírito, fluirmos nos dons do Espírito, fluirmos no poder do Espírito, fluirmos nos frutos do Espírito. Fluirmos no amor de Cristo. De forma que, sabe, é algo que vem do espiritual para o terreno. E nós somos o único que podemos realmente fazer dessa forma. Porque outros são escravos de Satanás, que eles podem até entrar, mas via Satanás eles entram via os demônios, e aí as coisas já é diferente. Mas agora nós estamos falando de Deus. O Deus é que habita em nós. O Deus que transforma nossas vidas. Nós podemos hoje trazer a essência de Deus sobre a face da terra, porque nós somos um ser conectado a Deus. Nós somos um ser espiritual. Aquilo que Adão andava, conversava com Deus, aquilo que Adão via de Deus, né, no jardim, tudo. Hoje eu e você podemos. Porque ele perdeu a conexão, mas Jesus nos restaurou a conexão. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos convidando em todo o tempo para nós permitirmos que nos leve para as profundidades do seu rio e não para ficarmos na margem. Lembra do rio de Ezequiel? Ezequiel 47? Tem algo ali que eu acho muito interessante, sempre me chamou a atenção, né? Que ele fala lá que o homem, eu vou ler nessa versão aqui, quando o homem saiu para o Oriente com um cordel de medir na mão, mediu 1000 côvados e me conduziu através da água, a água que batia nos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 côvados e me conduziu pela água, água que dava nos joelhos. Novamente ele mediu 1000 côvados e me conduziu pela água, água atingindo os quadris. Também mediu 1000 côvados. Agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia subido, água suficiente para nadar. Um rio que não podia ser atravessado. E ele me disse, filho do homem, você viu isso? Então ele me trouxe de volta para a margem do rio. Presta atenção, olha só, ele está falando o seguinte, que o homem, né, a experiência que Ezequiel teve, que o homem tinha um rio e ele levou Ezequiel, o profeta, para dentro do rio. Ele mediu 1000 côvados, a água dava lá no tornozelo, mediu o meu côvado no joelho, aqui no quadril, e daqui a pouco era um rio profundo, uma profundeza. Agora o que me chama a atenção é isso aqui. Ele diz assim, e ele me disse, filho do homem, você viu isso? Então ele me trouxe de volta para a margem do rio. Agora o versículo 7. Quando voltei, eis que na margem do rio havia muitíssimas árvores, de um lado e do outro. Tem uma versão que diz, quando eu voltei, eu vi que na margem tinha árvores. É interessante que ele não viu antes, mas ele viu agora. Por quê? Porque ele teve uma experiência. Ele foi mergulhar. Esse aqui fala de mergulho em Deus. Esse aqui fala de, sabe, Deus nos tomando, o rio de Deus nos tomando, ele nos levando a algo profundo nele. E aí os nossos olhos são abertos. Nossos olhos são iluminados. E nós começamos a ver o que nós nunca vimos. Nós começamos a ver o que nós nunca vimos. E ele fala, quando voltei, eis que na margem do rio havia muitíssimas árvores, de um lado e de outro. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem até o Arabá, o Vale do Jordão. Então eles vão para o mar,
sendo levados ao mar, e as águas do Mar Morto serão curadas e se tornarão frescas. Acontecerá que toda criatura vivente que aglomeram em todos os lugares por onde passa o rio, viverá. E haverá um número muito grande de peixes, porque essas águas vão para lá, para que as águas do mar sejam curadas e se tornem frescas. Então tudo viverá onde quer que o rio vá. E acontecerá que os pescadores ficarão ao lado dela, às margens do Mar Morto, de Engedi e Negla. Haverá lugares secos para espalhar redes. Seus peixes serão de muita espécie, como os peixes do grande mar Mediterrâneo. Mas seus pântanos e pântanos não se tornarão frescos e saudáveis para a vida animal. Eles, quando o rio baixar, serão deixados incrustados de sal. À beira do rio, de um lado e de outro. À beira do rio, de um lado e de outro, crescerá todo tipo de árvore para alimento. Suas folhas não murcharão e seus frutos não falharão. Elas darão todos os meses, porque as suas águas brotam do santuário, e os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de cura. Presta atenção nisso. Deus está nos chamando para permitir que as águas do Espírito tomem as nossas vidas. O Espírito Santo toma nossas vidas. É isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando assim para nós sermos o quê? Parceiros dele, representante dele, trazendo do espiritual para o terreno, transformando vida, curando, libertando e estabelecendo a sua vontade e o seu reino, e isso em todos os momentos e lugares. Agora entenda uma coisa. Quando ele vê árvores, a Bíblia diz aqui que por onde aquele rio passa, trazia vida. E assim é. E assim é. Né? Que os peixes seriam de vários tipos e ele trazendo vida, não ser vivente, estava escrito. Né? E haveria os pescadores e tudo mais. Mas isso está falando de uma grande colheita. Isso está falando de uma grande colheita. As árvores em volta, árvores fala também do quê? De pessoas. Lembra do versículo do justo? Lembra do versículo do Salmo 1, que diz, né? O que ele diz? Ele diz o seguinte, que os justos serão como árvores plantadas à beira do riacho, e tudo que vão fazer prosperará. Percebe por quê? Porque ela está ali à beira, suas raízes estão ali. Então, é justamente nesse tempo, onde nós estamos conectados com Deus, e o rio correndo, nós levando esse rio por onde passa traz vida, esse rio por onde passa ele transforma, esse rio por onde passa ele traz o quê? Colheita, ele traz uma pesca abundante, onde todos podem pescar. Todos podem pescar. E se você aprofundar, você vai ver que existe ainda uma parte de pântano que vai ficar. Ele fala, isso não tem como, isso vai ficar. Mas por onde passa, o rio vai ficar. Amados, essa é uma palavra profética no mundo espiritual e essa é a palavra profética para o terreno. Porque o Mar Morto está sendo curado. Não sei se você sabe disso. Esses dias eu vi uma reportagem que o Mar Morto está sendo curado. Ou seja, está chegando água fresca. Né? E está tendo peixe já em alguns lugares. Por incrível que pareça. Eu vi uma reportagem esses dias atrás. Queridos, é isso que Deus está querendo. É isso que Deus está nos levando para um mergulho profundo nele, onde isso vai transbordar, esse rio vai fluir aonde nós formos, e vai trazer vidas, e vai trazer colheitas, e vai trazer pescas, em nome de Jesus. Amados, nesses dias, o que Deus quer é ativar, é energizar, ativar, despertar, sabe, dentro de você, de forma que você possa ainda mais desejar se entregar, se render, para que o Espírito possa tomar, para que Cristo seja realmente formado em você, e isso possa transbordar de forma extraordinária. Meu amado, você tem a vida de Deus. Você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem o maior poder transformador dentro de você. Você tem o maior poder transformador de vidas, de situações, de ambientes dentro de você. Nós estamos hoje numa posição extraordinária no reino espiritual. Assentado com Cristo, junto com Cristo, caminhando com Cristo. Somos um espírito com Deus. E podemos trazer do espiritual aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Nós podemos estabelecer aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Querido, não despreze isso. Não despreze isso. Não veja isso como algo, sei lá, místico, alguma coisa. Não, 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 não. Sempre foi para acontecer isso. Desde o Éden. Sempre foi para existir isso. Deus conectado ao homem. Um reino espiritual conectado a nós. Nós caminhando embora na terra,
vivendo embora a terra, tendo esse corpo, um corpo glorificado, não sei como é que é isso, né, no que vai vir aí, mas podendo até comer, vamos dizer assim, como nós fazemos hoje, porém, nós também sermos o Espírito andando com Deus, fluindo em Deus, trazendo à existência aquilo que está no reino espiritual. Uau, isso é muito grande. Vamos ser sinceros? Isso é muito grande. E eu creio de todo o meu coração, eu dou minha vida por isso. É por isso que me faz estar aqui. Porque eu creio que Deus está nos chamando para isso. E eu creio que isso vai acontecer, um transbordar, né? Você tem a vida de Deus. Você tem a vida de Deus. Glória a Deus. Para trazer, para operar milagres, para transformar ambientes, para transformar famílias, para transformar tudo aquilo que nos cerca. Querido, isso é muito grande. Muito grande. Eu não sei se você está me entendendo, mas muito grande. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa também, se for possível. E eu quero convidar você a pôr a mão aqui, ó, assim, ó. Porque aí está o Espírito de Deus. Sabe, dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. Eu quero convidar você a pôr a tua mão aqui, assim, mais ou menos em você. Sabe, entendendo o seguinte, se você puder falar até isso mesmo, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim, está aqui, né? Está aqui. E eu quero que você entenda isso. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que haja um despertamento. Eu quero que haja um toque, conforme está até escrito nessa versão, energizar isso. Que venha um fogo, sabe? Que o Espírito Santo possa manifestar, ele já está aqui, que ele possa manifestar de forma o quê? A tocar a tua alma, de forma a tocar o teu corpo e de forma a transbordar. Lembra? Tabernáculo? Tabernáculo tinha o quê? Três partes. Tinha o altar do sacrifício, tinha o lugar santo e tinha o santo do santo. Só que naquela época eles vinham de lá para cá. Altar do sacrifício, depois eles entravam no lugar santo, e depois, uma vez por ano, o sacerdote entrava aqui, no santo do santo. Agora, hoje, em Cristo Jesus, nós já estamos aqui. O que precisa agora é o quê? É que a presença de Deus inunda toda a nossa alma, que é o lugar santo, e todo o nosso corpo, que é o sacrifício que nós temos que morrer, todo o nosso corpo, tá? E venha para fora, sair desse tabernáculo e tocar outras vidas. Uau! Isso é muito grande. E é para nós hoje. E eu quero orar com você. Põe a tua mão assim. Pai, eu creio nisso de todo o meu coração. Senhor, eu sei que o Senhor está nos chamando, Pai. Eu acredito nisso, eu sei que o Senhor está nos chamando para um mergulho profundo. Senhor, que meus irmãos sejam tocados agora, energizados. Sabe, que o poder do Teu Espírito se manifeste na vida de cada um, atraindo-os, trazendo uma revelação ainda maior, uma revelação poderosa, para que eles possam se render, para que eles possam desejar, para que eles possam dizer sim a esse Teu apelo de mergulho, a esse Teu convite de mergulho. Que eles possam realmente, Senhor, se dobrar por isso, que eles possam se render por isso, Senhor, e que realmente o Teu Espírito possa manifestar esse poder, Pai, dentro de cada um, Pai, trazendo essa revelação de Cristo, Pai, que realmente Cristo seja totalmente edificado, construído, fortalecido, tomado, Pai, em nossas vidas, na nossa alma, no nosso corpo, de forma, meu Pai, que cada um venha fluir, de forma que cada um venha transbordar no Espírito. Deus, eu te peço isso no nome de Cristo, no nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração que essa é a tua vontade. Eu creio de todo o meu coração que este é um tempo que o Senhor está nos chamando para esse transbordar. Eu creio de todo o meu coração que nós vamos viver esse transbordar na igreja do Senhor, sobre a face da terra. Um transbordar, um transbordar, um transbordar. Senhor, eu creio nisso, Pai, para esses dias, para o agora, para já. Senhor, eu creio nisso, Pai, que é justamente essa revelação, é justamente esse fluir no Espírito que vai nos
fortalecer no terreno, que vai nos trazer descanso no terreno, que vai nos trazer paz no terreno, que vai nos trazer segurança no terreno, que vai nos trazer guardado no terreno, que vai nos fazer, Senhor, aquelas pessoas a quais as pessoas vão procurar e dizer: o que você tem eu quero, porque eu não aguento mais a minha vida. Ó Deus, Pai, eu creio tão forte nisso, Senhor. E eu peço, Pai querido, que isso possa vir à existência já, agora, porque já está o Espírito aqui. Espírito Santo, eu peço que o Senhor já possa manifestar esse poder na vida de cada um. Eu libero isso em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Deus, porque é isso que o Senhor deseja para esse tempo. Obrigado, Deus, por cada um que está nos ouvindo, que essa palavra possa penetrar, que essa palavra possa marcar, que essa palavra possa ser reveladora no coração de cada uma. Pai, no nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Nos perdoa se nós temos sido tardio para entender tudo isso. Mas, Senhor, muito obrigado pela revelação que o Senhor está nos trazendo nesses dias. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.